Muito bem, seja bem-vindo ao que seria a nossa última aula desse curso de Fundamentos de Economia. Contudo, é muito conteúdo para caber numa aula só, então nós vamos dividir em várias aulinhas menores, tá? Para não ficar cansativo e se você precisar dar uma pausa nos estudos, você pode voltar depois e se encontrar mais fácil, ok? Então vamos para a nossa tela de aula que eu vou explicar exatamente como é que vai funcionar essas nossas aulas de fechamento, de encerramento do curso de Fundamentos de Economia. Vamos fazer uma rápida revisão aqui sobre o que nós já vimos nesse curso até agora. Então nós vimos uma breve introdução à economia, nós vimos também os principais indicadores econômicos utilizados pela economia do Brasil, nós vimos as principais políticas econômicas que o governo utiliza para fazer funcionar a nossa economia, principalmente uma política muito importante que é a política monetária, e agora nós estamos numa introdução ao sistema financeiro nacional, aonde nós já vimos o conceito e a função do sistema financeiro nacional, a organização desse sistema. Importante essa aula, se você não se lembra dela, volta lá, assiste ela novamente antes de continuar nessas aulas aqui, porque é importante você entender a organização do sistema financeiro nacional, mas nós vamos dar uma breve revisada nela novamente. E também nós já vimos quais são os mercados de atuação do sistema financeiro nacional. E agora nós chegamos finalmente aos participantes. E como são vários participantes, esse é o principal motivo que nós precisamos desmembrar em pequenas aulas para vocês entenderem detalhadamente. Olha só, nós temos aqui um quadro bem bagunçado aqui de todos os participantes do Sistema Financeiro Nacional, onde nós temos órgãos normativos, nós temos os órgãos supervisores e os órgãos executivos ou executores ou órgãos operadores, tá? Você pode encontrar de diversas formas. Eu gosto de utilizar órgãos executivos. Então, primeiro vamos separar o joio do trigo, vamos ver como que está organizado esses órgãos dentro dos tipos de órgãos. Então, nos órgãos normativos, nós temos o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Os órgãos supervisores são formados pelo Banco Central e pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E os órgãos executivos são aqueles órgãos que operam efetivamente no mercado financeiro, ajudando as nossas intermediações financeiras, né? As relações entre os agentes econômicos. E aí entram todos eles. Nós temos aí os bancos comerciais, os bancos de investimentos, nós vamos entrar em detalhes bem específicos sobre cada tipo de banco, corretoras e distribuidoras de valores e as fintechs mais recentemente, tá? Tá atrás de mim ali, eu vou dar uma giradinha aqui para você ver ali, ó, os fintechs. Então, o que é importante agora? Primeiro, você entender como que cada um está distribuído, você lembrar o que são os órgãos normativos, o que são os órgãos supervisores e os órgãos executores. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver os órgãos normativos, que é liderado aí pelo Conselho Monetário Nacional. Olha só, existem outros órgãos normativos também, tá, gente? O sistema financeiro é muito maior do que só esses órgãos aqui. A gente tem dentro do sistema financeiro ainda, nós temos os mercados de seguros, previdência, que nós não vamos tratar agora aqui nesse conteúdo inicial, tá? Depois, conforme vai avançando nos cursos, eu vou incrementando e você vai entendendo como que esse sistema financeiro ele vai crescendo de tamanho, tá? E vai tendo muitos outros órgãos, mas aqui nós vamos focar principalmente nesses órgãos porque é a base do sistema financeiro nacional, é a partir daqui que o sistema financeiro nacional se forma. Tá? Então depois a gente vai acrescentando aí os outros órgãos para você ter o entendimento completo do sistema financeiro nacional. Então vamos ver aqui os órgãos normativos, o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é o nosso órgão máximo do sistema financeiro nacional. Ele foi fundado, né, ou foi criado, ou foi estabelecido lá em 1964 ainda, tá? Quando ele substituiu a antiga Superintendência da Moeda e do Crédito. Então desde 1964 nós temos o Conselho Monetário Nacional funcionando no país, então isso é muito importante, né? Esse lapso de tempo aí já bastante grande, é importante para um sistema financeiro nacional sólido, como eu já venho destacando nas outras aulas, e esse é um dos motivos, não tem muita mudança na estrutura do nosso sistema financeiro, apesar dele ter evoluído, mas é uma evolução gradual e sólida. Isso é importante para qualquer economia, tá? E o Conselho Monetário Nacional tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito, objetivando o quê?
a estabilidade dessa moeda, ou seja, evitar a inflação e, consequentemente, promover o desenvolvimento social e econômico do país. Parece pouco, né? Parece até meio utópico esse objetivo e essa responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, mas não isso funciona de forma bastante objetiva até, e é isso que nós vamos ver agora, tá? Antes de nós vermos como que o Conselho Monetário Nacional funciona, atua no sistema financeiro, vamos ver alguns cuidados importantes com relação a ele quando a gente fala sobre a atuação dele, tá? Então, primeiro, ele não possui funções executivas, tá? Isso é muito importante, e isso quer dizer que ele, tá? Esse conselho, ele determina o que deve ser feito, ou seja, ele dita a norma, ele estabelece a regra, porém, ele não executa e nem fiscaliza. Tá? Nós vamos ter os órgãos supervisores para fiscalizar e os órgãos executivos para operar essas ordens, né, para atuar efetivamente no mercado. E também é importante a gente entender como que é organizado esse conselho. Então ele é organizado na forma de um colegiado, composto pelo ministro da Fazenda, que é o seu presidente, e hoje, o nosso ministro atual, ministro da Fazenda, é o Fernando Haddad, do PT. Também é composto pelo ministro do Planejamento e Orçamento, que hoje é a nossa Simone Tebet, a nossa ministra, e pelo presidente do Banco Central, que atualmente é o nosso presidente, o Roberto Campos, né? Roberto Campos Neto, se eu não me engano, o nome completo dele. Olha só, vocês perceberam que então esse Conselho Monetário Nacional, ele não é a vontade única e exclusiva do presidente da República, por exemplo. Não, claro que o presidente da República tem bastante peso ali no funcionamento do Conselho Monetário Nacional. Afinal, é ele que indica o ministro da Fazenda e também o ministro do Planejamento e Orçamento, e também indica o presidente do Banco Central, mas aí com um lapso de tempo, né? Porque hoje o Banco Central é autônomo, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e ele não necessariamente coincide o presidente do Banco Central com o mandato do presidente da República, né? Então, o mandato do presidente do Banco Central não coincide com o mandato do presidente da República. Então, por exemplo, nesse momento, nós temos um presidente do Banco Central indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós temos aí o presidente que foi eleito depois, né? O presidente Lula. Então, permanece essa estrutura, não tem mudança, tá? Essa autonomia que nós temos aí no Banco Central, que nós vamos ver daqui a pouco, acabou criando essa diferença. Isso é bom por um lado, tá? Porque tem ali as medidas do que a gente chama na economia de contrapesos, né? Ou seja, decisões levadas em consideração não só a ideologia política, mas também acaba criando alguns entraves, né, por diferenciação nos objetivos, né, por ter essa divergência nos objetivos e no pensamento econômico. Mas isso não nos cabe atuar e nem ficar questionando, a gente só está aqui entendendo como que funciona, e isso é importante para você ter esse entendimento, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele determina como funciona a nossa economia, quais são as regras que devem seguir a nossa economia. A principal delas é o Conselho Monetário Nacional, que determina a meta da inflação, tanto o centro da meta, né, o teto da meta e o piso da meta. Então, quando a gente fala em meta da inflação, lembre sempre desses três fatores, né? O piso, o centro e o teto. Por que isso? Porque os outros órgãos têm que atuar para poder manter essa meta da inflação dentro desse limite, tá? Então, isso é o principal que você precisa saber sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, apesar de o Conselho Monetário Nacional ser o nosso órgão máximo, você não precisa saber muita coisa sobre ele. O que eu trouxe aqui para você nessa aulinha rápida já é o suficiente para você entender o funcionamento, mas principalmente para você entender como que ele interfere no restante da cadeia, né, no restante da estrutura do nosso sistema financeiro nacional. Então a gente termina por aqui, eu te aguardo na próxima aula, até daqui a pouco.